Hoje nós vamos testar uma função muito legal presente no FlashPrint e de quebra testar o nosso filamento de madeira. Ficou curioso? Então fica aí e não perde o vídeo de hoje. Lembrando que estes vídeos são uma parceria com a Oderso Distribuidora, que é a distribuidora oficial da FlashForge em solo nacional, tanto para os seus equipamentos de impressão 3D, as impressoras como a Dreamer NX que estamos utilizando nos nossos vídeos da série 3D Print, como também insumos e componentes para reparos e substituições. Maiores informações a respeito dos equipamentos fornecidos, acessem o site da Oderso que está aí embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que a Oderso, como ela é uma distribuidora, somente vende diretamente para empresas, pessoa jurídica com CNPJ. Caso você, pessoa física, deseja adquirir uma impressora para consumo final, para seu uso em casa ou para efetuar pequenos trabalhos, você pode adquirir diretamente com o seu parceiro no varejo, a Odex. E nós temos também um cupom de desconto para você, que é cumulativo com o desconto para pagamentos à vista. Então, se você deseja adquirir a sua impressora ou até mesmo adquirir filamentos, vai direto lá no site da Odex. Nós temos um cupom de desconto para você aí embaixo na descrição do vídeo. Então, vamos ao nosso vídeo de hoje. Então, pessoal, para o nosso vídeo de hoje de demonstração do uso do filamento de madeira, vamos utilizar uma função muito legal que já está presente no FlashPrint, que é a possibilidade de você pegar uma imagem qualquer e transformar em uma arte em relevo. E isto serve para qualquer coisa, para fotos, logotipos, desenhos, o que você tiver aí em formato PNG, BMP ou JPG. Eu vou utilizar para o nosso exemplo de hoje um logotipo. Vamos ver aqui, aqui está ele. Então o logotipo é este daqui. Então este logotipo aqui, vamos transformar ele em uma arte em relevo. Aproveito para fazer uma propaganda rápida aí, é claro, né? Esse aqui é o logotipo da minha esposa, que ela é nutricionista, trabalha na área comportamental, que é aí um pouquinho diferente da abordagem padrão de nutricionistas em geral. Se você é da região do Vale dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, estiver em procura de tratamento nutricional, pode entrar em contato com ela. Eu vou deixar aí embaixo o link para o Instagram dela, onde inclusive tem várias dicas para vocês. Então, ok, vamos lá. Vamos voltar aqui ao nosso FlashPrint. Vamos carregar agora, a partir do Load, o logotipo para gerarmos então o modelo em 3D. Observem que ele abre uma janelinha, né, para a conversão da imagem para STL. E temos várias opções de formato, né? Podemos criar uma placa, seria esse plane, uma esfera, um tubo. Também podemos criar um bulbo para ser utilizado em abajur e por aí vai. Vamos começar pelo plano. Ao selecionar plano, nós temos a configuração do modo de conversão. Se as partes mais escuras serão mais espessas ou se as partes claras serão mais espessas. Se eu deixar o Darker is Thicker, a imagem ela será positiva, ou seja, ela vai sair do plano. Se eu deixar o Lighter is Thicker, a imagem será negativa, ou seja, ela entrará no plano. Vamos deixar aqui o Darker is Thicker. O Base Thickness é a espessura da base, vou deixar em 0,6 mm, que é o padrão que a ferramenta traz. E também podemos configurar o Maximum Thickness, ou seja, a altura máxima, né, a espessura máxima que terá a nossa imagem. Eu vou deixar ela em 10 mm. Aqui nós temos o tamanho máximo da placa, que será de 230 por 129,38 mm. Clicando no OK, ele vai calcular e gerar para nós, então, a nossa plaquinha. Podem observar que o resultado é bem legal, bem interessante. Porém, eu vou precisar fazer aqui alguns ajustes, né? Temos todo este espaço aqui, ó, pessoal, que é desnecessário. Então, eu vou fazer alguns cortes. Seleciono aqui a minha placa, vou fazer o corte no eixo X mesmo. Vou cortar aqui. E aqui. Então aí está. Mas então, se eu mudar as configurações, o que mais eu posso fazer utilizando esta função bem legal aí que o FlashPrint nos traz? Eu tenho já aberto aqui um outro FlashPrint, vamos carregar novamente
o logotipo. Vou selecionar aqui, ó, pessoal, a opção Lamp, que vai criar o equivalente ao suporte para um abajur, né? E aí ele tem aqui, ó, Top Diameter e Bottom Diameter. Ou seja, é o diâmetro da circunferência inferior e da superior. Vocês vão entender um pouquinho melhor já já. Eu vou colocar aqui, ó, como 120 milímetros, né, para ficar um pouquinho mais evidente. E vou dar um OK. Então aí está. Olha só como fica, pessoal. Ele fica exatamente, né, a parte que vai encaixada em um abajur. E ele coloca já, então, a imagem do seu logotipo. Né? É algo bem interessante, bem legal aí para você decorar escritórios, né? Ou até mesmo se você quiser fazer uma arte com uma foto da sua família para colocar ali no abajur, fica bem legal. Lembrando que o PLA, se você imprimir bem fininho isso daqui, com uma espessura bem pequena, você consegue inclusive um efeito bem legal, pois a luz do abajur ela ainda vai conseguir ultrapassar pelo PLA, né? Afinal de contas, a espessura ela é bem fininha, né? Fica bem legal isso aqui. Um dos problemas só é que você vai precisar utilizar muito suporte para conseguir efetuar esta impressão, o que tende a sujar bastante a sua peça, necessitando aí de acabamento posterior. Recomendo para quem tiver uma impressora como a Dreamer, por exemplo, que tem extrusora dupla, o uso do filamento solúvel para efetuar esse tipo de impressão, para imprimir os suportes, né, de modo que você depois pode mergulhar a peça em água e remover os filamentos sem deixar qualquer sujeira na sua peça. Então é isso aí. Vamos efetuar a impressão da placa, então, e ver como vai ficar o resultado final utilizando o filamento de madeira. Para esta impressão, eu vou utilizar a mesma configuração para o PLA alumínio, para início, né? Eu ainda não testei, vai ser a primeira vez que eu vou imprimir com madeira. Então vamos ver como vai ficar utilizando a mesma configuração do PLA alumínio, uma vez que a temperatura de extrusão do carretel de madeira é a mesma do alumínio. Eu acredito que vai dar aí um bom resultado. Vamos dar uma olhadinha aqui no Infill. Eu vou deixar ele em 10% para termos aí um gasto menor também de material e a impressão ser mais rápida. Afinal de contas, nós não precisamos de uma resistência muito grande em uma peça decorativa. Então é isso aí, vamos gerar o arquivo GX. Enquanto vai gerando aí, né, pessoal, deixa o seu like. Sei que vocês estão curtindo bastante as nossas séries 3D Print. Enquanto ele vai gerando aí, o arquivo vai fatiando, deixa aí o seu like, isso ajuda pra caramba na divulgação do nosso trabalho. Quanto mais like na estreia do vídeo, melhor posicionado ele será nas buscas que o pessoal faz aí na plataforma do YouTube. Então é isso aí, gerado o arquivo GX, o Slicer terminou de efetuar todos os cálculos, nós podemos enviar para a impressora. Aqui diz que vai levar em torno de 5 horas e 40 minutos para realizar esta impressão, mas por experiência, isso aqui vai demorar bem mais, né? Pode esperar em torno de 7 horas de impressão. Devido a isso, infelizmente, eu não vou conseguir gravar para vocês todo o processo de impressão. Eu vou então fazer um time-lapse de uma pequena área, um pequeno momento, de repente 1 hora ali no meio da impressão, quando já estiver efetuando a impressão do logotipo em si, para que vocês consigam visualizar, mas todo ele eu não vou conseguir fazer, afinal de contas é muito tempo de gravação e nós não temos também o equipamento apropriado para ficar 7 horas ligado, efetuando a captura de imagem, certo? Então é isso aí, vamos enviar agora para a impressora e ver como fica a nossa impressão de um logotipo baseado em uma imagem do tipo PNG. Então, pessoal, esse aqui é o resultado da nossa impressão. Eu achei que ficou bem legal o resultado, a textura que o filamento de madeira proporciona é bem interessante, porém é importante destacar, pessoal, que as superfícies, se você utilizar aí uma resolução intermediária, não ficam assim tão legal. A impressão ela dá uma ideia mais de um material como o MDF, e não como uma madeira
natural. Na superfície vertical, no caso, né, nós já temos as fatias do filamento, né, sendo empilhado, então isso nos garante uma textura bem interessante que parecem até os sulcos da madeira, como vocês podem ver aqui, né, olhando mais de lado na nossa peça impressa. Isso aqui, passando aí um verniz, vai dar uma textura bem interessante e poderá ficar bem legal a nossa peça. No mais, eu achei bem interessante o resultado final para imprimir aí, por exemplo, uma caixinha de som, né? Efetuar trabalhos como este daqui, uma placa para identificação de um escritório, ou até mesmo plaquinhas comemorativas para você colocar em cima da mesa, acaba sendo bem interessante. Uma outra ideia possível também é que você pode cortar somente as letras, né, e colocar essas peças aqui diretamente em cima de uma peça de madeira natural, de madeira de verdade, que acaba sendo também bem interessante, uma opção em substituição aos cortes a laser, que proporciona uma liberdade maior para você conseguir fazer, inclusive, as suas peças, né? Achei bem interessante o resultado final. Porém, é importante também destacar algo bem peculiar. Este filamento ele é muito quebradiço. Diferente do filamento PLA natural, né, o PLA sozinho sem o aditivo de madeira, ele acaba sendo muito quebradiço, o que fez com que, ao tentar imprimir com a tampa da impressora, o filamento acabasse partindo e me gerou uma falha de impressão aqui, né? Eu acabei percebendo que acabou quebrando o filamento e eu precisei pausar a impressão e recolocar o filamento para não perder a impressão da peça, certo? Então, se eu não tivesse passado lá na hora, eu teria perdido toda a impressão. E a sorte foi que isso ocorreu bem no começo da impressão. Se tivesse sido em algum momento, né, mais adiante, quando já tivesse começado a imprimir, por exemplo, as letras, né, eu poderia ter perdido toda a impressão. Então, aí fica uma dica importante ao utilizar esse tipo de filamento sem a tampa da impressora para não forçar o filamento contra a tampa, possibilitando a sua quebra, né, fazendo com que ele acabe se partindo. Como é uma impressão utilizando PLA, não temos assim a necessidade de um controle tão rígido da temperatura como seria com o ABS, por exemplo. Então, a remoção da tampa não vai influenciar na qualidade da sua impressão. Lembrando que esta peça está aqui da forma como ela saiu da impressora, não fiz nenhum tipo de acabamento nela. É assim que ela vai ficar se você efetuar a impressão com uma impressora da FlashForge utilizando este filamento aqui e as configurações que nós demonstramos no nosso vídeo. Então não esquece de deixar o like aí no nosso vídeo e até a próxima semana. Então este foi o nosso vídeo da série 3D Printing da semana em uma parceria com a Oderso Distribuidora. Se você gostou, não esquece de deixar aí o like e compartilhar com os seus amigos. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão de tema, tem alguma coisa que você gostaria de ver sendo impressa aqui na nossa impressora 3D? Deixa aí embaixo nos comentários do YouTube. Vamos trocando uma ideia, de repente a sua ideia, a sua sugestão pode se tornar um vídeo aqui no canal. E não se esqueçam também de nos seguir nas demais redes sociais. Nós logo vamos anunciar a nossa promoção para o sorteio do braço mecânico. Assim que ele estiver indo para a finalização, mandarmos aí para a fabricação a sua PCB, então nós vamos começar a promoção que vai perdurar durante um mês até o dia do sorteio. Então fica de olho nas nossas redes sociais para não perder o início da promoção. E caso você tenha algum projeto eletrônico profissional para ser desenvolvido, pode entrar em contato através do nosso e-mail contato@bobson.com.br. Nós somos especializados no desenvolvimento de dispositivos eletrônicos desde a sua especificação até a prototipagem para teste de bancada ou em campo. Então é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.